Estamos no mês de setembro e o mês de setembro é um mês dedicado ao combate ao suicídio ou à valorização da vida, dependendo da abordagem que se faça. E o Espiritismo tem muito a contribuir com esse assunto. Nós vivemos um tempo em que é assustador o aumento do número de suicídios. E eu vou citar aqui especificamente o suicídio infantil, né, em crianças a partir de 10 anos. No mundo hoje, nós vivemos uma onda de um suicídio bem-sucedido a cada 40 segundos. Enquanto nós estamos aqui conversando, a cada 40 segundos uma pessoa está deixando a vida nesse planeta. E é claro que o Espiritismo tem a contribuir, como a sociologia tem a contribuir, como a psicologia tem muito a contribuir, e o Espiritismo, como proposta científica, deve dialogar também com as outras ciências. E eu quero, para começar esse bate-papo, lembrar de Émile Durkheim. Durkheim é aquele que propôs o conceito de fato social. É aquele sociólogo que acredita que fatos sociais são externos ao indivíduo e que são impositivos, são coercitivos. E aí, Alain, é impossível a gente não falar do nosso modo de vida hoje. Como é viver hoje? Nós vivemos hoje aqui no Ocidente, pelo menos no Brasil, vivemos sob um regime capitalista. É um regime que, por si só, exerce grande pressão no indivíduo. Desde criança, nós somos obrigados a nos conduzir de forma competitiva. Somos obrigados a nos mostrarmos melhores do que o outro, para que possamos assumir as melhores condições, para que possamos ostentar a melhor vida baseada na aquisição de bens e de coisas. Eu acredito que isso exerça uma pressão muito grande sobre os indivíduos. E atribuo a esse modelo de mundo o aumento dos suicídios. Eu falo aqui sobre as causas sociais. E é claro que a gente vai também falar sobre as causas individuais, que são muitas também, né? Mas, Alain, eu queria que você me ajudasse a entender a posição do indivíduo dentro da nossa sociedade. O que a gente pode fazer para diminuir a pressão sobre cada um de nós na vida? Porque a vida, a gente vive dizendo isso, apesar do Espiritismo nos ensinar que vivemos uma vida de expiações e de provas, mas a gente pode passar por essas expiações e por essas provas de forma mais leve. Não há necessidade. O sofrimento não é uma imposição, né? A dor, às vezes, é uma necessidade, mas é possível passar por essa dor, atravessar essas dificuldades com leveza no coração, com resignação, com esperança no futuro. Em algum momento se perde totalmente a esperança no futuro e é nesse momento que acontece o suicídio, quando você não consegue olhar para frente, enxergar que há qualquer possibilidade, não existe nenhum futuro que possa valer a pena para você. A dor é muito grande. Durkheim vai dizer que o suicídio, então, é um problema social, é uma falha social. Cada pessoa que perde a sua vida é a falência da humanidade. Como diz o poeta, não pergunte por quem os sinos tocam. Os sinos tocam por você. Cada vez que alguém morre, morre um pedaço da humanidade, Alain. Wilson, realmente é um assunto extremamente sério. Eu fico até bem empolgado que nos últimos anos nós conseguimos, a nível social, criar um mês de conscientização, de valorização da vida. Isso não existia, então é de alguns anos para cá que nós temos o Setembro Amarelo. Eu tive a oportunidade de fazer muitas palestras sobre isso em vários ambientes escolares, de empresa, sobre valorização da vida. Acho que é um dos assuntos que eu, eu nunca fujo em falar sobre a valorização da vida. Eu acho que é um caminho necessário, porque eu gosto da vida. Eu gosto do viver, mesmo com suas dificuldades. Eu não estou falando que eu gosto porque tudo é fácil para mim.
Não, eu gosto porque é uma escolha. Eu gosto do desafio da vida. A vida é um desafio constante. Temos ilustrado de várias maneiras a dificuldade de viver. Um filósofo contemporâneo, Byung-Chul Han, ele é coreano, se eu não estou enganado, naturalizado alemão. Ele escreve um livro agora, há pouco tempo, uns 2, 3 anos atrás, Sociedade do Cansaço. E nesse livro, A Sociedade do Cansaço, ele defende justamente como que cansa você viver num modelo de consumo constante, né? Porque certa vez eu comentei com meu pai, muitos anos atrás, eu vou falar para você que há uns 35 anos atrás ou mais, eu já, naquela época, eu recebia um pouco mais do que meu pai em dinheiro por mês. E sobrava mais dinheiro para meu pai do que para mim. Então eu fui questionar meu pai. Falei, pai, o que eu estou fazendo de errado? Né? Parece que sempre está me faltando um pouco. O que eu estou fazendo de errado? E ele falou assim, é o seu consumo. Eu não tenho carro, eu não tenho celular, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Meu pai sempre foi uma pessoa muito simples. Você tem tudo isso e tudo isso tem um custo para ser mantido. Você realmente precisa de tudo isso? Então, desde aquela época, eu comecei a pensar o que eu precisava de verdade para viver. Então, quando a gente começa a pôr isso na frente da gente, assim, como um objetivo, a gente sai um pouco desse modelo de consumo e desse capitalismo voraz que tenta colocar você numa engrenagem de consumo e de produção e consumo, para alimentar o processo do capitalismo, porque é isso. O processo do capitalismo é produzir, vender, alguém consumir, produzir mais, alguém vender, consumir mais e assim sucessivamente. Até quando? Infinitamente. Não tem outro fim para o capitalismo. Não tem um local de chegar. E isso cansa. É interessante pensar no capitalismo nesse sentido, que o capital não é dinheiro, né? Dinheiro Não. é o que você utiliza para comprar algo que lhe vai ser útil, que você vai utilizar, a sua comida, o seu lazer, ou sua cultura, né? Isso é dinheiro. Agora, o capital é o dinheiro investido para gerar lucro, ou seja, para gerar mais capital. Então, a ideia sempre por trás do capitalismo é a produção do lucro. Mas será que essa ideia traz a felicidade realmente para a gente? Esse filósofo que você mencionou, Byung-Chul Han, ele fala também da sociedade do desempenho, né? Dentro desse mesmo livro, dessa mesma abordagem, ele explica que nessa sociedade do cansaço e do desempenho, você não é mais cobrado externamente, mas você é manipulado ao ponto de você ser o seu próprio algoz. É introjetado esse modelo. Essa ideia do desempenho. Se você tem algum problema, você é convencido de que você não está fazendo o suficiente. Acorde mais cedo. As pessoas de sucesso, o que você faz da meia-noite às 6, as pessoas de sucesso, no momento em que você está dormindo, estão trabalhando, estão ganhando dinheiro. Isso está levando a essa sociedade do cansaço cada vez mais, aliado às tecnologias que evoluíram e que permitem que as pessoas hoje possam trabalhar de onde quer que estejam. Ela leva o trabalho para a praia junto, ela leva o notebook embaixo do braço para atender cliente na praia. Será que realmente a gente está olhando para a vida da forma como a gente espera viver? Vou lembrar aqui agora de um outro pensador muito importante, que, aliás, orgulhosamente faz parte agora da Academia Brasileira de Letras, que é o Ailton Krenak, um indígena, o primeiro indígena brasileiro a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Ele vai dizer que a vida é uma dança cósmica, né? Você precisa participar dessa dança cósmica. E não tem lucro nenhum. Não tem ideia de lucro, tem a ideia de pertencer, de fruir. Quantas vezes a gente parou recentemente para encher os pulmões de ar, olhar para a natureza e esquecer de todos os problemas que a gente tem? Olha, Wilson, isso me lembra uma fala de André Luiz, que nós somos co-criadores com Deus em plano menor. Plano menor que ele quer dizer é aqui na Terra. Tem os co-criadores com Deus em plano maior, que é a nível interplanetário. Então, nós co-criadores com Deus em plano menor, mas qual é a nossa função no mundo?
Então, eu faço uma interpretação minha que nós somos ferramentas divinas para implantar amor na Terra. Então, se eu vivo numa sociedade capitalista e não tenho como me furtar a isso, é uma condição que é maior do que a minha possibilidade de mudança. Eu tenho que viver nesse processo. Mas eu posso aceitar uma parte desse processo que é inexorável a mim. Então, eu vou ter que pagar onde eu vou morar, algumas coisas de comida, eu tenho que pagar algumas coisas. Então, isso é inexorável, senão eu deixo de existir. Mas será que eu tenho que aceitar a imposição social de estar num modelo de consumo de sucesso? Porque essa palavra que você trouxe agora é importante, Wilson. Quando alguém pergunta assim, como que o fulano está? Principalmente se você perguntar para um pai, para uma mãe, como que o fulano está? Ele vai falar assim, uma das respostas possíveis, ele está muito bem. Aí o que você subentende que está muito bem? Ele está muito bem emocionalmente, ele está muito bem. Não, ele está muito bem, ele tem dinheiro, ele está ganhando dinheiro, ele está com projeção social e financeira. Isso tá bem? Às vezes ele está com uma depressão profunda. Está com dinheiro. Está com dinheiro e pensando em se suicidar. E aí, cadê esse estar bem? Então, eu acho que a gente precisa começar a repensar a vida no que é estar bem, no que é estar conectado com a natureza, igual o Krenak falou, do que é estar nessa dança cósmica, no que é estar nessa cocriação com Deus. Porque se a gente realmente, e olha que no Brasil nós estamos falando de uma grande maioria que acredita em Deus, e aqui eu não estou falando de religião, mas em Deus. Agora, que Deus que cada um acredita? É muito interessante lembrar que a maior parte, a imensa maioria dos suicídios são de pessoas que acreditam em Deus. Entre ateus, o suicídio é muito menor. Proporcionalmente, é claro, né? Entre o número de ateus e o número de suicídios, e entre o número de deístas ou teístas e o número de suicídios, é muito maior entre os religiosos do que entre os ateus. É um número que precisa ser analisado. Seria porque talvez esses religiosos são religiosos, mas de verdade não acreditam em Deus? Exatamente. Tem religião, mas falta espiritualidade. Espiritualidade. Porque nós, espíritas, olhamos para o mundo como uma experiência passageira. Eu tenho que lançar o meu olhar na eternidade. Eu preciso acreditar nisso para que eu possa viver. Isso é a base da minha crença. Eu tenho que acreditar. Eu acredito em Deus e eu acredito na imortalidade da minha alma. Então, eu acredito que eu vou deixar esse corpo e que eu continuarei. Eu tenho plena convicção disso. E por ter essa convicção, a isso se dá o nome de espiritualidade, que é o culto ao espírito. Agora, você se diz religioso, mas é materialista, o que não faz sentido nenhum. Porque você é religioso, mas você vive em busca da matéria, em melhorar suas condições materiais, em não melhorar suas condições espirituais. Lembrando que para melhorar as condições espirituais, você precisa melhorar a sua condição intelectual, porque nós precisamos aprender, o Espiritismo nos incita ao aprendizado contínuo, ao estudo, porque quanto mais eu estudo, mais a verdade se desdobra, se revela diante de mim, mais eu me aproximo de Deus, mais eu posso acreditar, mais a minha fé se estabelece em bases fortes. Então, esse estudo, as pessoas se preocupam hoje em investir em sua espiritualidade, em aprender. Vamos estudar filosofia, Alain, é fantástico. É maravilhoso. Filosofia é importantíssimo. Não, mas você vive num mundo em que nós tivemos um ministro da Educação há poucos anos atrás, que disse que quem quisesse estudar na rede pública filosofia e sociologia deveria pagar do próprio bolso, que o Estado não financiaria. Isso nós ouvimos de um ministro de Estado. Então, veja, é uma visão que apequena o ser humano dentro da matéria. E é isso que o Espiritismo vem combater. Ser espírita é se projetar em espírito e é viver, você falou isso bem hoje, é fazer as suas escolhas alinhadas às suas crenças. E o que leva à depressão é justamente essa
esse desalinhamento. É você perceber que você está tomando um caminho errado na tua vida. Você olha e fala, poxa, mas olha o que eu estou fazendo, olha o que eu fiz, olha a minha decisão, olha isso. Será que é isso que eu quero mesmo? Aí a gente, quando canta a música Epitáfio, do Titãs, né? Queria ter amado mais, ter visto o sol nascer. Nós nos emocionamos, quase todos nos emocionamos. Eu tive a oportunidade de ouvi-los ao vivo em Santa Bárbara do Oeste, há pouco tempo atrás. E realmente é emocionante, porque quando a gente escuta aquela música, ele fala o que nós sentimos. Nós sentimos, todos nós sentimos que estamos desperdiçando as nossas vidas. Só que nós afogamos essa voz que grita dentro de nós. Recalcamos, né? Colocamos lá para dentro. Exatamente, assim, engolimos ela de volta, né? E dizemos assim, o que eu posso fazer? A vida me obriga, é isso que eu posso viver, essa é a vida que eu devo viver para que eu possa me integrar a essa sociedade. E aqui eu não estou falando para ninguém abrir mão de dinheiro, eu não estou falando para ninguém abrir mão de trabalhar, não é nada disso. É trabalhar e usar o dinheiro como ferramentas de espiritualização, como ferramentas que possibilitem a melhora íntima. Agora, se o único objetivo seu na vida é o dinheiro, é trabalhar, é ficar rico, isso é muito cansativo, porque nós vivemos num massacre disso. Veja que no Brasil nós passamos por várias trocas de moeda nos últimos anos, nós presenciamos a maior parte, acho que quase todas elas, na nossa vida, e as pessoas às vezes tinham um X de dinheiro e no outro dia já não tinham mais o mesmo X de dinheiro, porque aquilo mudou. Nós só temos, e isso todo mundo tem que entender, a posse temporária, sobretudo, inclusive do nosso corpo físico. Então, quando eu entendo que o espírito tem que prevalecer sobre a matéria, é essa espiritualização que nós estamos convidando você a pensar. Eu trabalho, produzo dinheiro, eu consumo. Ok, vivemos uma sociedade que nos leva a isso, mas no nível necessário para a evolução do meu espírito. Eu trabalho para o meu espírito. Isso. A matéria só tem que sobreviver. É a manutenção da vida, a reprodução da vida, naturalmente, mas o meu espírito é que permanece. Ele é perene. Então, é por ele tudo que eu faço. Então, as minhas escolhas conscientes devem ser feitas com vistas à condição espiritual. A minha condição é espiritual. Eu sei que falando parece muito fácil e a gente cai em grande risco de ser demagogo, né? Mas, Alan, a gente caminha. Esses dias eu estava refletindo, né? Eu fui num supermercado, num atacarejo aqui. Era uma segunda-feira, na hora do almoço, eu estava com um horário disponível, lotado. Não tinha lugar no estacionamento para parar o carro. Lotado os corredores do supermercado. Você vai quarta-feira à tarde, você vai sábado, você vai domingo, todos os dias. Os supermercados estão lotados. E olha que tem muitos supermercados. Não, e todos eles estão lotados. Os atacadões, tudo, os mercados de bairro. Eu nunca vi consumir tanto dessa maneira. Eu lembro do passado, quando eu era criança, o armário que tinha em casa. Eu abro o armário na minha casa hoje e sinto vergonha, porque tem muita coisa lá que eu não preciso realmente. Eu tinha um saco de fubá, um saco de farinha, um saco de arroz. Recentemente eu vi uma reportagem sobre os indígenas no Pará que estão vivendo uma crise por conta da vassoura de bruxa, uma doença que está afetando as plantações, as roças de mandioca desses indígenas. E aí a gente foi ver, né, a realidade da vida deles. Eles comem só mandioca, né? Então se eles perderem a mandioca, morrem. Exato. Eles estão tentando se adaptar para comprar arroz, para comer arroz, porque não é da cultura deles comer arroz. Agora veja, é muito pouco o que nós precisamos como necessidade para nos manter vivos. O problema hoje maior qual é, Alan? Você tem um problema. Quais são as duas maiores indústrias que você tem hoje? Né? O que brota nessa cidade? Nessa Farmácia cidade? E mercado. Farmácia e mercado. Então, é isso. Olha para a nossa realidade, né? Sai um pouco Tô comendo mal e preciso de remédio para... Tô comendo muito e comendo mal, né? A sociedade mais obesa que tem. Tá todo mundo andando para a rua que nem ratinho de laboratório, porque tá comendo mal, né? É produto altamente
ultraprocessado, industrializado somente, cheio de substâncias químicas, agrotóxicos, né? As taxas de câncer estão elevadíssimas, câncer em jovens, em pessoas que não tiveram ainda acesso à periculosidade, né? E acabam desenvolvendo certos tipos de câncer, e sobretudo câncer no intestino, muito comum hoje em dia, e a incidência está sendo enorme, a nossa alimentação. E aí brota uma farmácia em cada esquina, é uma coisa impressionante. Tudo que nós precisamos é disso, é comer e tomar remédio. E como que uma mudança... sabe o que eu estava lembrando quando você estava falando? Que antigamente, você lembra que tinha uns kits que vendiam para quando você ia montar sua casa com 5 latas, uma menor do que a outra? Sim. Você lembra disso? Uma vinha dentro da outra? Vinha dentro da 5 outra. latas. Era aquilo que você precisava para guardar os mantimentos da sua casa. Você 5 colocava latas. arroz em uma, feijão, na outra, farinha sal. Farinha, sal, farinha de mandioca, farinha de milho, sal. Mais alguma coisinha, acabou. Aquilo lá é o que você comia. Agora, hoje, 5 potes servem para quê? Né? Então, tem armário na parede inteira até o teto e tudo cheio de coisa. E daí cada item que você pensa tem 20 marcas com 20 qualidades diferentes do que tem dentro. Então, realmente, nós temos que repensar um pouco o nosso consumo para que a gente não entre nessa sociedade do cansaço que nós estamos falando e que a gente consiga trabalhar para o engrandecimento do nosso espírito. Porque eu tenho que usar a minha força de trabalho, o meu corpo físico, a matéria que eu estou inserido para evoluir o espírito. Ele é o único que é o que nós de verdade somos. Tudo que é matéria, nós temos só a posse temporária. Aí, Alan, nós falamos dessa pressão, falamos do aumento dos números de suicídio entre crianças, e a gente vai entender essa relação direta, porque pode parecer que a gente saiu um pouco do assunto, mas não saímos, porque esse modo de vida leva pais a criarem filhos que não sabem lidar com frustrações. O que acontece com a criança hoje, né? Tudo que ela quer é em tempo e hora. Ela quer, ela exige, e o pai tem que se virar para poder comprar, para poder dar. E essa criança, ela cresce sem saber lidar com as negativas que a vida vai apresentar para ela. Nem sempre ela vai ter o que ela quer. Aliás, poucas vezes ela vai ter o que ela quer. Poucas vezes a gente tem o que a gente quer de verdade. E o que é ter o que quer, né? Será que é o que a gente precisa? Exatamente. Né? Será que é isso que vai nos tornar melhores? Mas será que a educação não tem que preparar crianças mais fortes, mais preparadas mesmo para lidar com as dificuldades da vida? Precisa, mas nós estamos com pais fracos também, né? Hoje, o pai e a mãe, por uma necessidade de mercado, de consumo, está trabalhando demais e tem um sentimento de culpa muito grande pelos filhos que colocou no mundo. E daí, para ele conter os próprios sentimentos de culpa, ele dá presentes, ele compra, ele quer comprar de alguma forma a desculpa do filho. Então ele já é vítima desse processo e ele não permite que o filho cresça na frustração junto com ele, aprenda, se eduque junto. E logicamente a criança vai começar a sentir um vazio. No primeiro não da vida dela, aquilo é o fim do mundo para ela. Você veja que se a gente estender esse problema que você falou, nós temos as separações, os divórcios, né? 40% de divórcios até o 2º ano. É muita coisa. É uma coisa absurda. Tem divórcio acontecendo antes de terminar de pagar a festa de casamento, né? Faz uma festa de casamento, gasta 50 mil numa festa de casamento, financia, se divorcia antes de acabar. Tem ainda que ficar metade da dívida para cada um depois. A gente está brincando, mas isso é uma realidade. 40% a taxa de divórcio altíssima. Aí os filhos de pais separados, divorciados, acontece o quê? Né? Acontece aquilo lá, se mora com a mãe, o pai a cada 15 dias ou uma vez por semana, não sei, vai visitar ou leva o filho para ficar com ele. Aí o pai pensa assim, olha, criança ficar comigo só uma vez por semana, você acha que eu vou negar o que ela quer? Você acha que eu vou negar o que ela quer? Ele quer isso, eu vou comprar. Ele quer um sorvete, vai chupar sorvete agora. O que ele quer eu vou dar, porque eu não vou negar. Ficou a semana inteira longe do meu filho e agora eu vou negar? E aí a mãe faz o quê? A mãe em casa, ela percebe isso, fala, ele tá agradando o menino vai querer morar com o pai daqui a pouco, ele tá levando o meu filho, ele tá comprando o filho dele para morar com ele. Então eu vou fazer o quê? Eu vou dar aqui também. Aí fica uma competição de quem dá mais para a criança. Olha que maravilha. Extremamente. Como que cresce essa sem valores mente? reais. Exatamente. Né?
Então, infelizmente, nós temos um problema muito sério social, que é a falta de autoconhecimento, a falta de uma busca de uma espiritualização, a falta de valores reais para o ser humano, para esse espírito imortal, a falta de busca disso. Às vezes a religião que as pessoas vão buscar é uma religião que contempla o que ela está fazendo, que aceita e apoia o modelo que ela escolheu. E na primeira crítica que a religião faz sobre o modo de vida dela, ela escapa e vai para outra, né? Talvez por isso que a gente hoje tenha tantas designações religiosas, porque a pessoa fica pulando de uma para outra para ver uma que fale o que ela quer escutar. Antigamente, lembra que a Igreja Católica dominava muito o Brasil e tinha o sermão do padre. As pessoas não querem mais escutar sermão. Elas não querem mais escutar nada que conteste o modo de vida delas. Elas querem que contemporize que a escolha dela está certa, que a gente tenha piedade da escolha dela, que a vida dela é dura. E isso não está colaborando em melhorar a convivência social. Ao contrário. Aí, Alan, dizendo tudo isso, né, eu começo falando sobre a questão social, a influência da sociedade sobre o indivíduo, o nosso modo de vida que leva a esse comportamento e a essa realidade que nós tanto precisamos combater, que, como eu disse, é uma falência da humanidade de uma forma geral. Eu não posso entender que é uma falência individual, que é o indivíduo que chegou a isso porque ele foi fraco demais, ele sucumbiu, porque se ele puder... Eu também passei por problemas graves e não pensei em suicídio. É diferente, a gente não pode olhar dessa forma. O problema é social. Mas apesar do problema ser social, Alan, você tem a responsabilidade individual, porque nós temos um livre-arbítrio, veja, ainda que limitado, e eu digo isso com bastante certeza, o nosso livre-arbítrio não é pleno. Nós vivemos, como dissemos, num mundo material, sofremos uma influência desse meio muito grande, então o nosso livre-arbítrio não é pleno, mas ainda assim ele é suficiente para evitar uma situação dessa de suicídio. Então, no final das contas, existe uma responsabilização daquele que comete tal ato. E o Espiritismo trata disso. Então, a gente vai dividir, estamos no mês de setembro, hoje falamos sobre esses aspectos sociais, comportamentais, e eu acho que a gente vai deixar para o nosso próximo encontro, Alan, para a gente falar nas consequências disso, espirituais. E psicológicas. E psicológicas. Como Kardec trata isso? O que acontece com o espírito do suicida logo após o suicídio? Existe mesmo esse vale dos suicidas? Esse sofrimento perdura por quanto tempo? Há sofrimento dos suicidas? A ideia do suicídio tem algum agravante? E tem algum atenuante? Tem situações em que ele é menos grave, em que a pena seja mais leve, em que a consequência seja mais leve? Ou tem situações em que a pena seja agravada? Existe a possibilidade de você ser responsável pelo suicídio de outra pessoa, como a gente vê hoje na internet, né? Pessoas que levam crianças a cometerem suicídio, Alan, é um absurdo, né? Então, qual é a responsabilidade dessas pessoas também? Muito obrigado, meu amigo. Valeu, meu querido.